que eu tenho que fazer quando eu estiver em crise? Essa é uma pergunta muito importante. O que fazer em uma crise de ansiedade? Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já percebeu que ignorar a ansiedade não adianta, né? Quando a ansiedade aparece, o medo de entrar na crise de ansiedade, ela intensifica ainda mais as crises de ansiedade. Então, ela é como uma areia movediça. Quanto mais você tenta fugir, pensar em outra coisa, se distrair a qualquer custo, mais você se afoga na ansiedade, porque a ansiedade ela tá ali por um motivo. Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim como na areia movediça, não adianta se debater, gritar, espernear, distrair, não adianta. Você tem que aceitar que naquele momento o seu corpo entrou no sistema de alarme e que você vai passar por aqueles sintomas. E a partir do momento que você aceitar e parar de lutar contra isso, você vai ter mais consciência para conseguir agir dentro da sua crise de ansiedade e passar a dominar a crise e não ser dominada por ela. Veja bem, eu não estou falando que é para você fingir que nada está acontecendo. Eu não estou falando para você se entregar, deixar aqueles pensamentos e aquelas coisas te engolirem. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando a gente aceita, é a gente perceber que, ok, agora não adianta eu tentar fazer outra coisa, não adianta eu tentar engolir essa ansiedade, eu vou ter que lidar com ela. E é isso que eu estou chamando de aceitar a ansiedade. É dar um sim verdadeiro, entender que o seu corpo está reagindo e que você vai ter que ajudar o seu corpo a sair dessa crise, certo? A crise de ansiedade, ela tem um pico, ela tem um período de atuação. O corpo não sustenta uma crise de ansiedade por mais de, vamos colocar aí, de 15 a 20 minutos. É uma sobrecarga muito grande, né? Então, saiba que você vai ter todos aqueles sintomas que você já conhece, que você já teve, que você já passou, mas que você não vai morrer, não é letal. A crise de ansiedade, ela é muito desconfortável, mas ela não tem risco de morte. Claro, pessoal, estamos falando aqui de uma crise de ansiedade, quando ela já foi diagnosticada como crise de ansiedade. É preciso que você descarte todas as outras possibilidades e por isso não faça autodiagnóstico, né? No início do vídeo nós falamos sobre sintomas de ansiedade no corpo. Eu falei para te ajudar a identificar. E se você se identificou com algum desses sintomas, procure um médico profissional, porque mais importante do que se identificar é fazer um diagnóstico e tirar as outras possibilidades de doença, ok? Ok. Então, voltando, a crise de ansiedade ela não é letal e ela tem um pico máximo de duração de no máximo 20 minutos, 20 a 25 minutos. Então saiba que dos próximos minutos você vai ter que enfrentar a ansiedade, mas que ela vai passar, assim como já passou tantas outras vezes. E tudo bem. Cada crise de ansiedade que você tiver e que você estiver disposto a olhar para ela, você vai aprendendo a diminuir a intensidade dessas crises. É um exercício contínuo. Você provavelmente vai ter muita dificuldade das primeiras vezes, mas você vai conseguir, aos poucos, ter a maestria para lidar com as suas crises de ansiedade. Bom, então, lembra que nós falamos sobre os sintomas da ansiedade? Primeiro passo é a respiração começa a ficar mais acelerada para dar combustível para o seu corpo entrar no estado de alerta. Então, o primeiro passo é aceitar e depois nós vamos tentar controlar a sua respiração. Para isso existem várias técnicas diferentes. Se você é um praticante de meditação, a meditação é excelente para esses momentos. Mas se você não é, não se preocupe, existe uma série de outras técnicas que você pode ter para ajudar nesse momento. Em terapia nós buscamos conhecer a técnica que mais se adapta ao seu dia a dia, mas eu vou passar aqui uma bem mais simples, só para te ajudar também a você conseguir ir manejando aos pouquinhos. É a respiração em 4 tempos. Você vai puxar o ar pelo nariz em 4 tempos, vai segurar por 4 tempos e vai soltar também em 4 tempos. Então, vamos tentar junto comigo? Vamos fazer juntos? Vamos lá?
Repita esse processo quantas vezes forem preciso. Você vai ver que no início vai ser muito mais difícil, mas conforme você for fazendo o exercício de respiração, você vai conseguindo diminuir os batimentos, a taquicardia, e vai conseguir reestabelecendo o corpo novamente. Não desista, vá aos poucos. Se com 4 ficar muito desconfortável, tente com 3 tempos. O número, na verdade, não importa. O importante aqui é você conseguir segurar a respiração e soltar a respiração, porque quando a gente entra na crise de ansiedade, a gente faz a hiperventilação, que é a gente respira muito rápido e muito curtinho. É importante que você respire mais profundo e mais longo. Quanto mais tempo você conseguir, melhor. Mas o importante é você ir contra esse impulso natural de respirar curtinho, tá bem? Então, uma vez com o exercício de respiração, o seu corpo aos pouquinhos vai voltando. E aí a gente vai olhar para as dores da alma. Nesse momento, a sua cabeça tá cheia de preocupações, porque alguma delas foi a que disparou a sua crise de ansiedade. Entenda que nesse momento da crise de ansiedade, o seu corpo e a sua psique, a sua mente não tá reagindo da melhor forma para você resolver esse problema. Dentro da crise de ansiedade, nós temos o que chamamos de pensamentos catastróficos. Ou seja, você vai pegar aquele problema e amplificar de uma forma enorme, pensando em 1000 possibilidades, 1000 fins muito ruins para aqueles problemas. Você raramente vai conseguir encontrar uma boa solução para o problema. Isso faz parte da crise de ansiedade, porque nesse momento você está tomado pelo medo. E o medo vai te bloquear de pensar em soluções eficientes para lidar com esse problema. O que não significa que o que você está sentindo não é um problema real. A dor que você sente, a preocupação que você sente é uma preocupação importante, mas não para ser resolvida nesse momento. Então, tente colocar essa preocupação no papel, num bloquinho de notas no celular, escreva em algum lugar, sem se preocupar em organizar, só vomitar mesmo essas preocupações num pedaço de papel. Coloque isso em algum lugar e deixe para você olhar para essas preocupações em outro momento, quando você não estiver dentro da crise de ansiedade. Acolha essa dor precisa ser ouvida, mas não nesse momento. Nesse momento, o seu corpo precisa voltar ao estado mais natural para que você consiga olhar para os seus problemas com outra perspectiva. Fez sentido para você?